Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui, eu e a irmã Débora, para compartilhar com os amados 2 versículos bíblicos e logo em seguida cantar 2 louvores relacionados aos versículos bíblicos. E que os amados irmãos possam pegar suas Bíblias e participar do nosso momento de comunhão. A primeira leitura que nós iremos fazer está no livro de Abacuque, no capítulo 2, do versículo de 1 a 3. Boa noite, queridos. Assim diz a palavra do Senhor. A resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E o primeiro louvor que nós vamos cantar com os amados irmãos é Não Tardará, do Ministério Jovem. Amém, irmãos? O próximo versículo que nós iremos ler com os amados se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versículos 25 ao 28. A vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E o próximo louvor, irmãos, que vamos cantar é Então se verá, do grupo Vencedores por Cristo. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória.
assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, irmãos. Amém. Fiquem com a mensagem do irmão Lenilson. Boa noite. Boa tarde, irmãos da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Nesse momento nós iremos meditar na Palavra de Deus e convido os amados a abrirem suas Bíblias para o livro de Gálatas. No capítulo 1 nós iremos ler os versículos de 1 a 10, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, esse é o nosso texto para a nossa meditação nesse momento. E gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, dentro desse texto que nós lemos, que nós iremos meditar na palavra de Deus. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para os irmãos se encontra no versículo 4, quando o apóstolo escreve, ele diz o seguinte: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Gostaria de chamar a atenção para que nós pudéssemos pensar acerca disso, acerca do sacrifício que Jesus Cristo ele fez pelos nossos pecados, que nós possamos estar, irmãos, nesse momento fazendo uma confissão de fé, ou seja, fazendo uma confirmação da nossa fé em momentos difíceis, momentos de tribulação que estamos vivendo, mas que nós possamos permanecer firmes na nossa fé, na nossa decisão de reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador dos nossos pecados, como aquele que se entregou a si mesmo para pagar o preço dos nossos pecados. Irmãos, nós temos o próprio apóstolo Paulo, ele escreve no livro aos Coríntios, lá no capítulo 11, quando ele vai falar acerca de uma ordenança que todos nós, como cristãos, as igrejas cristãs, a grande maioria, realizam, que é a ceia do Senhor. Ele fala que ali nós devemos fazer esse memorial, ou seja, realizar esse memorial da morte do Senhor Jesus até que Ele venha, não só apenas da morte, mas também da sua ressurreição, ou seja, que nós venhamos, quando nós realizamos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo que nós cremos em Cristo como Senhor, como Salvador, nós cremos na sua morte e também na sua ressurreição, e Ele diz que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Para que nós venhamos anunciar a morte do Senhor, irmãos, até que Ele venha, nós precisamos continuar crendo, precisamos continuar firmes na nossa convicção, na nossa decisão ao lado de Cristo. Então isso é algo que deve chamar a nossa atenção. O sacrifício de Cristo, ele precisa continuar tendo a validade para nós, que nós possamos continuar fazendo a nossa profissão de fé, continuar crendo em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que Ele se entregou pelos nossos pecados, que o sacrifício de Cristo, Ele foi feito para perdoar, para nos salvar e nos dar perdão dos pecados. Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria que nós viéssemos a pensar. O sacrifício de Cristo, Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, que nós possamos continuar na decisão que nós fizemos de crer no sacrifício de Cristo como
ao meio, como sendo a propiciação para o perdão dos nossos pecados. A outra coisa que ele diz, irmãos, que eu gostaria que nós observássemos, se encontra também no mesmo versículo 4, quando ele continua e diz: o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Amados, uma coisa que nós temos observado é que, infelizmente, nós como cristãos, nós cremos, nós olhamos para o sacrifício de Cristo que foi feito para nos perdoar os nossos pecados, que foi feito para nos purificar, para nos resgatar, para pagar o preço dos nossos pecados, mas tem algo bem interessante que ele fala aqui nesse versículo: para nos desarraigar deste mundo perverso. Infelizmente, nós, antes de ouvir o Evangelho, de conhecer o Evangelho, da graça de Deus nos alcançar, nós estamos arraigados a este mundo, nós estamos presos a este mundo, e muitas vezes, mesmo depois, quando nós ouvimos o Evangelho, nós precisamos, como diz aqui o próprio versículo, que o sacrifício de Cristo, que Ele pagou pelos nossos pecados, que Ele fez para nos salvar, para nos perdoar, para nos desarraigar deste mundo perverso. Mas infelizmente, irmão, muitos de nós ainda estamos arraigados, alicerçados a este mundo. Nós muitas vezes já reconhecemos o sacrifício de Cristo como pelos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, mas muitas vezes nós ainda estamos arraigados e alicerçados neste mundo. Então aqui eu queria chamar a atenção para essa expressão, quando ele diz que Cristo ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para pagar o preço, para nos perdoar, mas também nós precisamos nos desarraigar deste mundo perverso. E muitos de nós temos vivido muito arraigados, muito presos a este mundo. O apóstolo Paulo mesmo, ele escreve lá no livro de Romanos, no capítulo 6, que ele fala que nós fomos salvos, libertos do poder do pecado, libertos da escravidão desse mundo. Então essa mesma ideia aqui, quando ele fala para que nós sejamos desarraigados deste mundo perverso, precisamos nos desarraigar. E essa ação de nós sermos desarraigados, ou seja, de sermos libertos desse mundo, é exatamente a continuação final do versículo 4, quando ele diz que é segundo a vontade de Deus e Pai. A vontade de Deus em Cristo Jesus é que nós venhamos a ser desarraigados desse mundo, que nós venhamos a ser libertos desse mundo, ou seja, da influência desse mundo, do poder do pecado que o mundo tem sobre nós, e nós precisamos ser desarraigados, nós precisamos ser arrancados deste mundo, e essa é a vontade de Deus para nós. Mas isso, irmãos, é uma ação que nós, como cristãos, a partir do momento que conhecemos o Evangelho, precisamos fazer com que isso venha a ser uma realidade na nossa vida. É a vontade de Deus para nós, mas por conta do sacrifício de Cristo, que Cristo fez, e por conta de todos os ensinos do Evangelho, nós podemos exatamente abrir mão, nós precisamos exatamente do Evangelho, do poder do Evangelho, da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós venhamos a verdadeiramente sermos desarraigados, sermos arrancados deste mundo perverso. Os irmãos lembram lá da passagem no Velho Testamento, quando o povo de Israel ele foi liberto lá do Egito, e em determinadas situações na sua caminhada, na sua peregrinação até chegar à terra prometida, até entrar em Canaã, em várias situações eles olhavam com saudade, eles olhavam para trás e tinham vontade, ou seja, queriam voltar para o Egito, e muitas vezes se fala que eles tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Nós nos tornamos cristãos, reconhecemos o sacrifício de Cristo, que Ele se entregou pelos nossos pecados, mas muitas vezes nós ainda estamos arraigados ao mundo, a este mundo, e como ele fala aqui, este mundo perverso. E como nós vemos hoje a perversidade do mundo hoje, a maldade que está imperando no mundo hoje, e não é de hoje, no decorrer de toda a história da humanidade nós vemos essa maldade, essa perversão no mundo, e hoje não é diferente. Então precisamos ser desarraigados, arrancados deste mundo, e nós temos que
tomar uma atitude, nós temos que fazer com que isso venha a acontecer. O apóstolo Paulo, em um dos seus escritos, também ele fala que nós devemos ser alicerçados na palavra de Deus, que nós venhamos a buscar as coisas do alto, que nós venhamos a buscar, a pensar nas coisas do alto. E a partir do momento que nós nos desarraigamos desse mundo perverso, nós nos alicerçamos, nós nos consolidamos, nos solidificamos na palavra de Deus e buscamos as coisas do alto, começamos a pensar nas coisas do alto no céu. Então nós precisamos, a segunda coisa, sermos desarraigados deste mundo perverso, reconhecer, continuar fazendo a nossa profissão de fé, a nossa confirmação no sacrifício de Cristo para nos salvar dos pecados, para que pagou o preço pelos nossos pecados, mas nós precisamos dar um segundo passo, nós precisamos nos desarraigar deste mundo perverso que é a vontade de Deus para nós. Mas isso é uma ação que nós precisamos fazer, é a vontade de Deus, mas é uma ação que nós precisamos fazer. Assim como o próprio apóstolo Paulo ele escreve lá no livro de Tessalonicenses, no capítulo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí ele vai dar uma sequência ali, ou seja, a vontade de Deus para nós é a nossa santificação, mas não é Deus que vai fazer isso acontecer na minha vida e na sua vida, não é Deus que vai fazer com que eu me torne santo, mas sim a minha ação, ou seja, a ação através da palavra de Deus, através de conhecer a palavra de Deus, através da obediência à palavra de Deus, ao Evangelho, que essa ação de Deus, esse desejo de Deus, essa vontade de Deus de santificação vai acontecer na minha vida. É algo contínuo, é algo que eu tenho que buscar a cada dia. Da mesma forma que quando ele fala para nós que nós sejamos para nos desarraigar deste mundo perverso. Como é que eu vou me desarraigar? Como é que eu vou ser liberto desse mundo? Como é que eu vou ser solto, né? Como é que eu vou conseguir me desarraigar, me libertar deste mundo perverso? Buscando o conhecimento da palavra, buscando ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. A terceira coisa, irmãos, que eu gostaria de mencionar aqui nesse texto, no versículo 6, quando ele diz: admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, se nós não fizermos exatamente, observarmos essas duas primeiras coisas, que olharmos para o sacrifício de Cristo, que foi o meio pelo qual Deus nos perdoou, e não buscar nos desarraigar deste mundo perverso, dificilmente, irmãos, nós vamos continuar seguindo o Evangelho de Cristo. Por isso que aqui o apóstolo Paulo ele diz: admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Se eu não conseguir me desarraigar desse mundo, com certeza, irmãos, eu não vou estar obedecendo ao Evangelho plenamente. E aí, exatamente o que vai acontecer? Eu vou estar passando do Evangelho que me chamou da graça para outro Evangelho, que na realidade não é outro, porque na realidade não existe outro Evangelho, só existe um Evangelho. E os irmãos também lembram um texto que o apóstolo Paulo ele menciona lá no capítulo 15, de 1 Coríntios, quando ele fala lá sobre o Evangelho. Aí eu vou abrir lá nesse texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 15, no começo do capítulo. Eu vou ler esse texto com os irmãos, quando ele fala acerca do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então nós precisamos receber o Evangelho, precisamos ser desarraigados desse mundo perverso para que nós possamos continuar perseverando no Evangelho. E é isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui: lembrar o Evangelho que nos foi anunciado, que nós recebemos e ainda perseveramos. Para nós continuarmos até aqui perseverando nesse Evangelho, nós precisamos nos desarraigar deste mundo perverso. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra com
como vula preguei, a menos que tenhas crido em vão. Infelizmente, nós vemos que muitas vezes parece que muitos cristãos eles têm crido em vão. Creram no Evangelho, passaram-se 5 anos, 10 anos, não conseguiram se desarraigar desse mundo perverso e parece que não estão mais perseverando no Evangelho, estão passando, como o apóstolo Paulo escreve aqui. O apóstolo Paulo até se admira que está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Estão passando, ou seja, estão abandonando o verdadeiro Evangelho e buscando evangelhos alternativos. Como eu falei, como o próprio apóstolo Paulo escreve aqui, passando para outro Evangelho, o qual não é outro, porque realmente não existe outro Evangelho, só existe um Evangelho. Existe as imitações, as enganações que muitos estão pregando. E continuando aqui no texto, no capítulo 15, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, como tal vou lá preguei, a menos que tenhas crido em vão. E aí o versículo 3 e 4, que é a chave, é o resumo do que é o Evangelho, do que é a Boa Nova. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o resumo do Evangelho. Esse é o Evangelho em miniatura que nós podemos dizer, que aqui deve ser lembrado, que nós devemos lembrar. O resumo do Evangelho: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas muitos de nós temos esquecido esse fato e temos tão depressa estamos passando daquele que nos chamou na graça para outro Evangelho. Muitas pessoas estão procurando outros evangelhos, que, como eu falei, não existe outro. Como o próprio apóstolo Paulo, ele fala aqui, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que tem hoje, irmãos, é que muitos estão pervertendo o evangelho de Cristo, deturpando o evangelho de Cristo, e muitas pessoas, para tentar manter a sua vida, a sua ligação com esse mundo perverso, querem continuar arraigados a esse mundo, começam a migrar para esse evangelho pervertido, para esse evangelho deturpado, para esse evangelho disfarçado de doutrinas de homens, disfarçado de evangelho. Então nós devemos ter muito cuidado. Será que nós não estamos abandonando, como o apóstolo Paulo chama a atenção aqui, não estamos passando tão depressa daquele que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho ou para ideologias? E hoje o que não falta é ideologias no mundo. E se nós continuarmos, se eu e você continuarmos arraigados a esse mundo perverso, com certeza nós vamos estar sendo influenciados por alguma ideologia, por algum pensamento, por alguma filosofia deste mundo. Quer seja um evangelho disfarçado, evangelho da prosperidade, evangelho da cura, evangelho que agrada a homens, evangelho que vem falar ao homem, ao humanismo, trazendo ali doutrinas de homens, e aí por aí nós vemos diversas formas de o homem ser enganado. Então precisamos ter muito cuidado de não sermos enganados, de termos o cuidado de realmente continuar firmes na palavra de Deus, observando que realmente o sacrifício de Cristo que Ele fez pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, e que possamos continuar firmes, constantes, e que não venha acontecer conosco como o apóstolo Paulo, ele chama a atenção aqui desses irmãos que estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Infelizmente, irmão, nós temos visto o esfriamento, muitos irmãos esfriando, muitos irmãos se distanciando do evangelho de Cristo, e quem sabe estão buscando outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e estão pervertendo o evangelho de Cristo. Quem sabe muitos de nós estão sendo perturbados por outras pessoas. O que adianta você crer em Cristo? O que adianta você servir a esse Deus? Para que serve nesse momento, nessas dificuldades? Quem sabe a minha fé e a sua fé tem sido provada, tem sido
bombardeada por questionamentos, por pessoas que estão perturbando e pervertendo o Evangelho de Cristo nesse momento. Precisamos realmente voltar para a palavra de Deus, termos firmeza em quem nós temos crido, termos a certeza que Ele é poderoso para nos salvar, para nos guardar, para nos proteger todos os dias da nossa vida. E nesse momento de dificuldade, nesse momento de provação, de tribulação, precisamos continuar crendo em Cristo como nosso Senhor, como aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos dar tão grande salvação, para nos desarraigar, para nos libertar desse mundo perverso, e que nós possamos continuar nossa caminhada firme, que nós não venhamos a abandonar, a passar tão depressa do Evangelho ao qual nós recebemos, para qualquer que seja outro Evangelho, ou para qualquer que seja outro pensamento, outra filosofia deste mundo. Que Deus possa estar fortalecendo a vida de cada um dos amados irmãos, que esteja confirmando a sua confissão de fé, a sua certeza naquilo que você creu, que você possa estar firme e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Continue firme, continue seguindo e servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus possa assim estar fortalecendo a nossa fé nesses dias tão difíceis.